uma porção de perguntas. Quem quiser fazer pergunta pela internet, é só enviar aqui para nós vamos tentar responder. Então, muito obrigado pela excelente conferência, Gina, trazendo uma perspectiva psicanalítica e ajudando a gente a olhar esse quebra-cabeça do desenvolvimento da criança de uma forma mais ampla e mais completa. Então, fazer uma pergunta aqui para começar pelo Jim. Jim, o uso indiscriminado de oxitocina sintética durante os partos normais e a ausência dela nas cesarianas agendadas pode ter algum impacto na parentalidade humana? Yes. No? Yes. Yeah, okay. Actually, we are doing studies mostly over in the Nordic countries because we Sobretudo nos países nórdicos, pois temos acesso aos registros da população, os registros populacionais, e também estamos fazendo diversos estudos sobre essa questão. Parece-me que há pelo menos um pequeno risco. O que acontece nos Estados Unidos, e acho que também acontece aqui entre as classes sociais mais abastadas, é que as pessoas querem saber exatamente quando o bebê vai nascer. Querem ter uma festa, algum tipo de celebração em seguida ao nascimento do bebê e precisam programar essa festa, né? Caso contrário, a festa não acontece. Estou convencido de que isso tem algumas características bem problemáticas. Não quero ser muito negativo, mas acontece que o uso da ocitocina sintética para induzir o trabalho de parto pode ser problemática, sim, e isso varia de pessoa para pessoa, mas existe um ligeiro aumento, isso ainda não foi publicado, mas estamos analisando isso na Suécia e na Dinamarca. Há um ligeiro aumento nas dificuldades relativas à atenção naqueles filhos cujas mães receberam ocitocina sintética. Nas cesarianas, existe uma alteração na microbiologia do bebê. E a amamentação também tem um grande efeito sobre o microbioma. São perguntas importantes. Estamos tentando usar a ocitocina no tratamento do autismo. Acabamos de publicar um trabalho no procedimento, nos papéis da Academia Nacional de Ciências. Está se tentando também o uso nasal da ocitocina para tratar outros problemas e outros distúrbios. Nem tudo é positivo, entretanto. Há uma curva aí que é um U de cabeça para baixo em relação ao uso da ocitocina. I think the topic is very relevant. Estava aqui ontem, mas no fórum patrocinado pela Fundação Maria Cecília Vidigal, do Instituto de Medicina de Investimento Global na Primeira Infância, foi destacado o fato que o Brasil é um campeão de cesáreas. Né? O que nós melhoramos em termos de amamentação, nós ainda não conseguimos em termos de diminuir o número de cesáreas no país. Gina, uma pergunta para você. Como orientar os pais a lidar com um triângulo amoroso, de modo que o ciúme e a competição não gerem situações violentas? Bom, lógico, isso daqui vai depender de cada caso. Os pais têm que saber primeiro que é uma coisa normal, ter ciúmes, ter competição. Então, até certo ponto, quando uma criança, por exemplo, entra no meio dos pais e os separa, a gente tolera, a gente brinca. Agora, é lógico que em determinadas situações é muito importante colocar limites. E nisso também a gente ajuda a criança. Porque o que você passa, a mensagem que você passa para a criança é a seguinte: olha, ter ciúmes, tudo bem, é normal, mas isso vai até certo ponto. Né? Então, por exemplo, quando a criança quer à noite, todas as noites, e dormir ali no meio dos pais, porque ela não pode ficar de fora daquela relação, o que os pais fazem? Dão limites, não é? Dizem, olha, isso daqui não dá, o lugar da criança
é na sua cama, aqui é o lugar dos pais. Então, eles ajudam a criança a perceber que há momentos em que ela está incluída e momentos que ela não está incluída, né? Então, compreensão e limites. Isso que é importante. Uma pergunta minha para você, Jim. Você mostrou aqui uma revista da Science cujo foco foi na parentalidade, né? Você também mostrou um trabalho importante do grupo do Michael Manning, mostrando em modelos animais que quem foi mal cuidado, teve uma má maternagem, tende, na geração seguinte, a repetir o mesmo modelo por mecanismos que a gente hoje atribui a fenômenos da epigenética. Naquele número da Science, eles apresentam um estudo do Dias, publicado no Nature Neuroscience, em que eles ensinaram um ratinho a condicionar esse rato a ter muito medo diante de certos cheiros, né, a acetofenona, era o cheiro que eles sentiam lá. E daí eles observaram na geração seguinte que os filhos desse ratinho tinham tinham a mesma reação de medo àquele cheiro, mesmo sem nunca ter sido exposto, mesmo sendo criado por pais alternativos, né? Então a gente vê que a epigenética também, além de você poder transmitir doenças, tem um papel do pai também no sentido de transmitir experiências traumáticas, por exemplo. Você tem hoje enfatizado não só o investimento nas mães, mas também nos pais. Como é que você acha que experiências como violência, de um pai que sofreu violência, como é que você consegue transformar isso para que ele não repita isso nas gerações futuras, e como é que ele consegue transformar isso no seu papel de pai? Não, eu perguntei para ela, quando você quiser responder também, mas era... Yeah, so I think that we don't have a full understanding, and we're just... Eu acho que estamos apenas começando a entender as profundezas, ou a profundidade do conhecimento epigenético. E estamos vendo que um dos problemas com a epigenética é que, às vezes, temos a impressão de que as coisas são inscritas na pedra e que não podem ser mudadas. E isso não é verdade. Se você tem uma infância difícil, não quer dizer que você não tomará decisões próprias sobre como você quer ser, como você quer levar a sua vida. E como psicanalista, eu vejo isso muito frequentemente em como estimular a resiliência e a superação em indivíduos que tiveram péssimas experiências e qual é o impacto de longo prazo dessas experiências. Mas isso não quer dizer que a pessoa não será capaz de se transformar. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu diria que... Como é que esses grupos de pais que você tem... Como os grupos de pais... How do the groups of parents that you have... Uma fase mais tardia do desenvolvimento pode ter um impacto epigenético na transformação desses pais como futuros pais. Eu acho que se você tem uma parentalidade que é responsiva às necessidades daquela criança em termos de seu desenvolvimento psicológico e cognitivo, e também ter uma consideração sobre como você interage ou como você castiga a criança, e também se você encoraja a não ser eu, sobre o que você quer, mas ver você como um membro da sociedade interconectado a todos os outros membros, qualquer outro mecanismo epigenético terá aspectos positivos na relação e nas futuras gerações. Mas, infelizmente, eu não tenho certeza se eu respondi adequadamente. Cuidar, talvez, dos profissionais que lidam com violência dentro do serviço de saúde e das famílias que eles estão cuidando. Bom, se a gente precisa entender qual é o significado da violência, né, para saber como lidar. Logicamente, nós temos limites.
se nós formos olhar para uma criança, qual é o significado de um comportamento antissocial? Como eu tinha falado anteriormente. A criança que rouba, que agride as outras. Na verdade, é uma sinalização que ela está fazendo de que algo, no que se refere à família, ao ambiente, não está de acordo com as necessidades dela, né? Então, se nós estamos falando de uma criança e de uma coisa menor, o que a gente vai fazer é trabalhar com essa família, trabalhar com esse ambiente para melhorar as condições dessa criança. Agora, sem dúvida, existem situações que são mais crônicas ou que são mais graves, que chegam na questão da delinquência. E aí, o que se precisa é de práticas sociais e governamentais que, no fundo, acabam tendo essa mesma função, né? Quer dizer, que é de cuidar dentro do possível, até de dar limites, até a própria detenção é uma forma de cuidado, né, para uma pessoa que não consegue se controlar e representa uma violência à sociedade. Então, depende do nível de violência. Última pergunta. O papel de pais substitutivos. E se eu pudesse acrescentar alguma coisa, nós, patrocinado pela Fundação Maria Cecília Vidigal e pelo escritório da rádio, eles trouxeram e nós beneficiamos da vinda do professor Charles Nelson, e que tem um trabalho incrível na Romênia, né? E ele mostra que lá na Romênia, onde houve uma tradição, na época da ditadura do Nicolae Ceausescu, onde se taxava, cobrava-se mais imposto das mulheres que tinham menos de 5 filhos, muitas crianças foram abandonadas. Tinha uma época que tinha 170 mil crianças em orfanatos, né? E vocês conhecem, tiveram vários estudos, né, em Londres, provavelmente, com Michael Rutter e outros, mostrando que essas crianças, quando adotadas, conseguiam, depois de um tempo, tinham um QI mais baixo peso, várias medidas de desenvolvimento cognitivo prejudicado, elas tinham um catch-up ao longo do desenvolvimento com pais adotivos. Daí ele fez um estudo com foster parents, né, com pais substitutivos na própria Romênia, e um estudo mais bem controlado. Ele mostra que pais substitutivos têm um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças, e cognitivo, inclusive, usando parâmetros bem objetivos como eletroencefalograma, medidas de imagem cerebral, testes neuropsicológicos. Como é que você vê o papel do pai substitutivo no desenvolvimento dessa criança? E talvez o Jim possa comentar sobre isso para a gente concluir. Então, fica aqui o final da nossa... Eu acho que o papel do pai substitutivo é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, a adoção é um problema, né? Eu costumo dizer, não, adoção é uma solução, não é um problema. É uma solução para um grande problema. O grande problema é uma criança não ter uma família. Agora, quando você dá à criança uma família, pais substitutivos, você dá a ela as condições que ela precisa para crescer. E, sem dúvida, isso daqui promove desenvolvimento, sem dúvida, dela que ela necessita. É lógico que tem determinadas condições que precisam ser cuidadas, como eu falei anteriormente. Se é uma criança que passou por muitos traumas e tudo isso, os pais têm que ser preparados. Se é uma adoção interracial, crianças de outra cor, por exemplo, os pais têm que ser preparados. Mas para as crianças é essencial e elas, na maior parte das vezes, aproveitam muito, se desenvolvem muito. So I would just add a couple of points. Interestingly, there were very clear age determinants. Havia idades determinantes quando a adoção acontecia. Quanto mais cedo a adoção ocorria, haveria mais pontos positivos para as famílias adotivas. Uma outra coisa que eu diria é que a adoção em um lar bom é ótimo, de fato. E eu fico pensando até nos Estados Unidos, mas infelizmente há crianças que ficam pingando de lar em lar, onde eles ficam um tempo limitado e eles não são adotados e nem se tornam membros da família, mas recebem cuidado fora do seu lar, né? Estão lá por conta de vários traumas ou violência doméstica, seja lá o que foi que aconteceu com aquela criança. E a qualidade, como o Norbert falou antes, a qualidade dos professores, a qualidade
dos professores, dos pais, a qualidade dos pais adotivos em relação ao seu desejo de investir no aspecto responsivo na vida interna daquela criança para motivá-la a tornar-se a pessoa que ela pode vir a ser, é muito importante. Não é algo que a gente possa presumir que ocorra, se a adoção ocorrer. É preciso pensar nisso claramente, e é um ponto importante e, claro, uma grande questão de política pública também de crianças sem família. Então, concluindo, naquela frase que falou, It is important for us to give to our children in Brazil to serem amados, né? Eu estava lembrando que compaixão, o sentimento de compaixão, eu li recentemente, vem do hebraico de útero. Então, compaixão tem a ver com amor de mãe. Então, quem não tem amor de mãe, não tem compaixão nesse sentido. Então, a gente precisa garantir para nossas crianças essa sensação, esse amor de mãe, que pode vir do pai também, não tem problema. Então, tá bom. Obrigado a todos.